Bom dia, igreja. Eu me chamo André. Eu sou esposo da Michele e pai da Alice, de 7 anos. E hoje Deus me deu o privilégio de poder chamar ele de pai. Mas também me deu o privilégio de poder repartir a palavra com vocês aqui hoje. Eu estou muito feliz. Gostaria de parabenizar todos os pais, aqueles ainda que o filho está no forninho, né, que já está a caminho, os papais que já têm uma longa jornada, os papais que já estão vendo os seus filhos terem filhos também. Glória a Deus pela vida de vocês, que o Senhor Jesus continue nos dando sabedoria para cumprirmos essa linda missão de amar, cuidar e preparar os nossos filhos. Os filhos que são deles, na verdade. Ele nos dá o privilégio de preparar os nossos filhos, que são dele também, para a missão que Jesus tem para cada um dos nossos filhos. Amém? Amém. Eu comecei o meu primeiro dia dos pais, foi em 2015. Eu comemorei em 2015 meu primeiro dia dos pais. A Michele estava com 3 meses de gravidez. A gente estava numa semana se preparando para ir viajar. E a gente ficou muito aflito, porque era uma viagem que a gente queria curtir muito. E aí a Michele, na semana da viagem, me dá a notícia que ela está grávida. E a gente fica no misto de cancelamos a viagem, seguimos, o que a gente vai fazer agora? Ela foi na médica, a médica não vai, só não te aventura muito, fica mais relax. E eu lembro que eu ficava o tempo todo na viagem, querendo, não te mexe muito, não te mexe muito. Não sei se é só comigo isso, mas eu ficava o tempo todo, bota os pés para cima, amor, bota os pés para cima. Eu não sei para que serve isso, mas eu acho que faz bem botar os pés para cima. Deita mais um pouquinho, tu tá cansado. Não, eu tô tribei, amor, tô tribei. A gente foi com um casal, e esse casal já tinha uma filhinha de 11 meses, eu acho, né, 1 ano. O Júnior e a Tati, que foram pastores aqui também na Monte Serra. E aí a Michele, daqui a pouco eu olhava, estava a Michele com a Mel no colo, assim, eu falei, solta essa criança no chão aí. Não pega essa criança. O tempo todo preocupado. Pai de primeira viagem. Mas eu não tenho dúvida que a paternidade mudou a minha vida. E me transformou. E principalmente para quem é pai de menina, derreteu mais o meu coração. É algo diferente, gente. Eu não tenho um menino, que é uma bênção também. Mas a menina, ela com o pai tem algo muito especial. E eu louvo a Deus por esse privilégio que Ele me deu. E eu trouxe uma foto da minha família, que eu gostaria de apresentar para vocês. Essa é a Michele e a Alice, minha esposa, linda, minha filha linda. E eu vim hoje de blazer para não destoar muito da foto, né? Porque às vezes a gente bota uma foto muito legal ali e o cara está esgualepado aqui em cima. E... gente, é um negócio... nem parece a mesma pessoa, né? Mas eu também vim hoje porque é Dia dos Pais, então eu vim vestido de mais paizão hoje, assim, né? Mas essa é a minha família que Deus me presenteou para amar, cuidar e servir elas até o fim. Até que Ele volte. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Glória a Jesus. Eu gostaria de falar hoje sobre um tema que não tem como fugir, que é sobre paternidade. E a gente fala muito sobre Deus como Pai. Mas o fato é que, na maioria das vezes, nós não conseguimos desfrutar e viver essa paternidade de Deus. Nós sabemos que Ele é o nosso Pai, nós temos consciência que Ele é o nosso Pai, mas nós nos relacionamos com Ele de qualquer outra forma, menos de Pai. E o texto que eu quero ler com vocês está lá em João, capítulo 1, verso 12 e 13. João, capítulo 1, verso 12 e 13.
Quem trouxe sua Bíblia pode abrir em João capítulo 1, senão a gente vai passar no telão ali o texto bíblico. João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Verso 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque a gente pode te chamar de filho e a gente pode te agradecer, porque nós encontramos em Ti uma paternidade perfeita, uma paternidade que supre tudo aquilo que nós temos de necessidade, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. O Senhor vem para suprir a ausência, talvez a negligência, enfim, Pai, tudo aquilo que a paternidade terrena não consegue fazer, nós encontramos no Senhor. O Senhor é a plenitude da paternidade. E nós te louvamos nessa manhã, que a Tua palavra entre, fale com os meus irmãos e que o Teu Espírito se mova no nosso meio aqui nessa manhã, como Ele já tem se movido através dos louvores a Ti, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Manos, a palavra de Deus, ela nos ensina e ela fala sobre uma paternidade que nós recebemos de Deus todas as vezes que nós o recebemos, ou a partir do momento que nós o recebemos e cremos no Senhor como Salvador da nossa vida, cremos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e entregamos a nossa vida a esse Deus, nós recebemos uma paternidade celestial. O texto, a palavra de Deus nos diz que nós somos adotados por Deus e nos tornamos filhos. E existe um Espírito, que é o Espírito de Deus, que habita em mim e em você. Em outra versão aqui no texto que nós lemos, ele fala que nós recebemos, deu-lhes o poder de serem filhos. Esse poder que habita em você e em mim é o poder do Espírito. É o Espírito Santo de Deus. E essa paternidade, ela está disponível a todos nós, nesse auditório. Mas nem todos aqui, talvez nem todos ainda aqui, sejam filhos de Deus e receberam essa paternidade celestial. O texto que nós lemos, ele diz que é necessário receber esse amor de Deus, recebê-lo em nosso coração e crer. Então, assim, nós seremos filhos do Deus vivo, recebendo uma nova paternidade. Todos nós buscamos uma referência de paternidade, seja intencionalmente ou organicamente ou naturalmente, nós sempre buscamos uma referência. Os filhos não encontram essa referência no pai, eles começam a buscar referências na rua, começam a buscar referências em outras pessoas. Mas o fato é que todos nós temos essa necessidade de termos referência. E o pai terreno, nós tivemos aqui as famílias apresentando os bebês. Vocês são a autoridade de Deus para os filhos de vocês. Vocês são a representação de Deus na vida dos filhos de vocês. E quando nós temos desafios com o nosso pai terreno, quando nós enfrentamos momentos de dores, como talvez a perda de um pai, quando nós enfrentamos um divórcio, a família se separa, os pais se separam, ou por algum outro tipo de ausência, ou uma dor por agressão física, verbal,
rejeição, tantas outras coisas. Isso afeta diretamente a nossa relação com o nosso Pai Celestial, com o nosso Deus. E nós transferimos para Deus a imagem do nosso Pai terreno. Quando eu conheço Deus e alguém me diz que Deus é o meu Pai, ou que você diz para alguém que está chegando na jornada com Jesus que Deus é o seu Pai, ele tem uma imagem na mente de Pai. Ou se ele não conheceu o seu Pai, tem aqueles documentos que tem a descrição, mas não tem a foto. Talvez ele não tenha nem conhecido o seu Pai. Mas algo vem, um sentimento vem. E talvez um dos maiores males que a gente vive hoje, e eu cutuquei a Michelle ali numa das músicas que nós cantamos, na Maravilhosa Graça. Um dos maiores males que nós temos hoje é o sentimento de orfandade. No meio de crianças, de adolescentes, de jovens e até mesmo adultos, que passa o tempo e aquele sentimento de orfandade permanece ali. Não se sente filho. Nunca foi filho, na verdade. E agora, como eu me torno filho de Deus se eu nunca soube ser filho de um homem? Deus nos dá um padrão de filho. Ontem nós falamos nos jovens sobre que tipo de filho eu quero ser. E o padrão de filho, quem é o padrão de filho? Quem? Jesus é o padrão de filho. Então, se você não sabe como ser filho, Jesus é um bom exemplo de filho que nós podemos olhar e ver como ele vivia. Mas o fato é que muitos homens e mulheres, independente da fase de vida, idade, enfrentam uma crise profunda de orfandade. E isso gera muitos impactos na vida de um homem e de uma mulher, esse sentimento de orfandade. Mas dois deles principais é uma crise de identidade. Passam a vida toda se perguntando: quem eu sou? André, quem eu sou? Não sei. Com quem eu me pareço? Eu não me sinto parte de nada, de nenhum lugar. E o segundo problema, o segundo impacto, é uma crise de propósito. Porque se eu não sei quem eu sou, provavelmente eu também não sei por que eu estou aqui. O que eu vim fazer nessa terra, afinal de contas? Eu nasci para quê? Será que a vida é só isso? Você já ouviu esse tipo de frase? Eu já ouvi. E já pensei nisso também. Deus, será que a vida é só isso? André, eu não me sinto realizado em nada do que eu faço. Não me sinto realizado em nada do que eu faço. Eu não tenho prazer em nada. Já fiz medicina, já fiz direito, fiz um curso de confeitaria, decidi fazer um curso de mecânica automotiva, e eu não me achei, eu não consigo, eu não sinto alegria em nada do que eu faço. Porque o sentimento do órfão é um sentimento de sobrevivência. Eu estou aqui, e o mais importante é chegar bem até o fim, ter o que comer, tá tudo bem. E eu nem sei para que eu nasci, eu não tenho propósito nenhum na vida. Mas Deus nos criou, Deus te criou, para ser o nosso Pai. E Ele diz que Ele nos criou à imagem e semelhança do Deus vivo e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E Ele diz
que Ele tem propósito para mim e para a sua vida. Essas são as primeiras verdades que você precisa sair daqui hoje sabendo. E se você já sabia, eu queria te lembrar que você tem um propósito, você não nasceu por acaso. Você tem um Deus e você foi criado à imagem desse Deus, que foi distorcida ao longo dos anos pelo pecado. Mas Ele quer nos restaurar para que essa imagem dEle volte a aparecer em nós. Amém? Amém. Servindo no Ministério de Novas Gerações, Michele e eu, com as crianças, e hoje a gente tem servido no Ministério Jovem, a gente tem percebido uma lacuna muito grande. Muito grande. Já conversamos algumas vezes com o Michel, com o Raul, que são os pastores de crianças e adolescentes, sobre como existe uma falta de referência paterna na vida das crianças, na vida dos adolescentes e na vida dos jovens. É uma geração de órfãos de pais vivos. Você já deve ter ouvido esse termo, essa expressão. É uma geração de órfãos de pais vivos. É uma geração que foi abandonada ou tem sido abandonada. Um abandono físico, um abandono emocional e um abandono espiritual. Filhos que os pais se separaram, filhos onde o pai trabalha demais e não tem tempo, filhos onde o pai está mais preocupado em ir para a academia, onde o pai está mais preocupado em estar na roda com os amigos do que dando atenção para ele. Filhos que não conseguem ter o tempo do pai. No abandono emocional, o pai não sabe o que dizer nas situações difíceis que o filho enfrenta. Ele não tem o que dizer. Ele nem mesmo dá um abraço e diz: filho, eu não sei o que dizer, mas eu quero te dar um abraço e orar contigo. Pais que agem de forma irresponsável, falando coisas indevidas aos seus filhos. Essa semana, num aconselhamento, eu ouvi de uma família onde a mãe falou, ela tinha uma dor muito grande, pelo fato de o pai chamar a filha, família que serve a Jesus, manos. Onde o pai chama a filha de diversas coisas, palavrões de baixo escalão. Ou quando não fala para os filhos, fala na frente dos filhos. Discussões, brigas. Pais que não se importam com o que o filho está sentindo. Cada um com seus problemas. E pais que abandonam os filhos espiritualmente. Não dão nenhuma atenção. Pais que dizem, cada um busque o seu Deus. Eu não vou me meter na espiritualidade do meu filho. O pastor Michel acabou de ler aqui Deuteronômio 6. Ensine o filho no caminho, caminhando com ele. Ensine o filho o tempo todo, escreve na testa, na mão, nos batentes das portas. Se esforcem para que o filho de vocês conheçam o Deus vivo, o Deus de vocês, o Deus poderoso. É sobre esse esforço. Você não pode jogar os seus filhos ao léu e dizer para ele, deixa ele decidir a espiritualidade, o Deus que ele vai servir. O dia que Alice decidir sair de casa, se tornar adulta, e se ela tomar uma decisão, nós oramos para que isso não aconteça. De não querer servir a Deus, é uma decisão dela. Ela vai prestar conta diante do Senhor. Mas nós faremos de tudo, enquanto ela estiver dentro da nossa casa, para que ela conheça o Deus Todo-Poderoso. O Deus da nossa família, o Deus que nós servimos.
não abandone o seu filho espiritualmente. Não terceirize para os pastores da igreja uma responsabilidade que é sua, pai. Que é sua, mãe. De orar, de interceder, de clamar pelos filhos de vocês. Quando chegar aqui no aconselhamento pastoral, é porque você já tem orado, já tem falado há muito tempo e não adiantou, ou você não sabe mais o que fazer. Agora, não use, ou não procure como primeira opção outras pessoas para ajudar vocês. Seja você o primeiro pastor do seu filho. A primeira referência de Deus na vida do seu filho. E certamente, se você não tem sabedoria, a palavra diz que Ele dá. Aqueles que pedem, Ele dá sabedoria. Ele tem sabedoria. Nós também não sabemos muitas vezes como lidar com os nossos desafios. Dá vontade de sentar e chorar. Deus, eu não sei mais o que fazer. Já falei. E às vezes eu tenho a impressão que entra num ouvido e sai no outro. Vocês já tiveram essa impressão, quem é pai aqui? Ou é só eu que tenho? Cara, a impressão que mas foi 5 minutos atrás que eu falei. 5 minutos depois esqueceu. Filho, eu não acabei de falar. Ah, esqueci. Tu sentou na mesa, levantou para entregar o prato e já esqueceu. Mas a responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade é nossa. E Deus vai nos dar sabedoria, mas Deus também vai nos dar paciência. Porque Ele é um Deus. Paciência é um fruto do Espírito. Então, se você quer ter paciência, deixe o Espírito controlar a sua vida e Ele vai gerar esse fruto em você. Todos esses abandonos afetam diretamente a imagem de Deus na minha e na sua vida. Nós sabemos e temos a oportunidade de quebrarmos esse ciclo na nossa vida, na nossa paternidade. Talvez o sentimento que vem no seu coração quando a gente fala de pai não seja um sentimento muito bom. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que até hoje não conseguiram ainda perdoar o seu pai. Não consegue conversar com seu pai. Talvez você esteja vivendo num ciclo vicioso de pecados e você tem dito, isso é culpa do meu pai. Eu só sou assim porque o meu pai era assim. Deixa eu falar algo para você. Quando nós reconhecemos a paternidade de Deus, o recebemos, Ele é poderoso para mudar a nossa história. Ele quer restaurar a nossa história. E Ele quer quebrar esse ciclo na sua família. Se até aqui todos os homens eram sem vergonhas, Deus quer quebrar isso na sua família, a partir de você. Se até aqui todos eram mentirosos, Deus quer quebrar isso a partir de você. Se todos aqui eram orgulhosos e arrogantes, Deus quer quebrar isso a partir de você e de mim. Amém? André, que você não sabe o pai que eu tive. Tu não sabe. Realmente eu posso agradecer a Deus porque o meu pai é um homem de caráter íntegro. Eu não conheci Jesus através da vida do meu pai, mas meu pai conheceu Jesus através da minha vida, dos meus irmãos e da minha mãe. Mas ele sempre foi um homem muito digno, respeitoso, amoroso, generoso. Mas eu sei que a minha realidade, tem realidades bem melhores do que a minha. Filhos que nasceram no lar onde o pai já era pastor, onde o pai já é um líder, onde o pai já conhece Jesus, é um discípulo de Jesus, onde o pai aconselhou, orou junto. Às vezes eu ouço algumas histórias, me dá aquele sentimento, eu queria que meu pai tivesse, Edgar.
orado mais comigo no quarto, me ajudado na palavra, sabe? Hoje ele faz isso, graças a Deus. Mas na minha infância, quem fazia isso era minha mãe. Mas talvez tenha histórias... Quer trocar o microfone? Ele está falhando para vocês? Sim. Tem um bastão aqui, eu posso trocar. Que eu estou com a sensação que ele está dando uma picada às vezes, né? Mas, André, você não sabe o pai que eu tive. E eu quero repartir com vocês a história de um homem que foi rei. E ele não teve uma boa experiência como pai do seu pai. E apesar do mau exemplo, ele fez tudo diferente. Já voltamos. Obrigado, Lê. E essa história está lá em 2 Reis, capítulo 18, versos 1 a 7. Eu quero falar sobre um rei chamado Ezequias. Segunda Reis 18, 1 a 7, nos diz: No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade. Ele tinha quantos anos? 25 anos. Quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. E ele fez o que o Senhor aprova. Ezequias fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Ezequias removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Ele obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que ele fazia. Ezequias tinha 25 anos, filho de Acás, reinou durante 29 anos. Talvez você já tenha ouvido a expressão tal pai, tal filho. Vocês conhecem essa expressão tal pai, tal filho? O cara está caminhando ali, a gente olha, ó, parece o pai caminhando, tal pai, tal filho. Olha o jeito de falar, igualzinho do pai. Eu não trouxe uma foto do meu pai, deveria ter colocado aqui. Alguns dizem que eu sou meio parecido com meu pai. É só eu ficar careca e deixar um bigode. Mas essa expressão ela é muito usada para sinalizar que um filho é parecido com o pai, né? No jeito de falar, no jeito de andar, nas manias, nos hábitos, né? No próprio caráter. Mas algumas vezes esse tal pai, tal filho é usado de forma pejorativa. Tal pai, tal filho aí, ó. Esse aí vai ser maldoso como o pai. Esse aí vai ser mentiroso como o pai. Esse aí, ó, vai ser orgulhoso e arrogante como o pai. E a gente já vê pais de crianças pequenas rotulando os filhos. Quando você perceber algo ruim na vida do seu filho, eu acho que uma das maiores dores que eu tive da paternidade foi quando eu percebi pela primeira vez a Alice fazendo algo de ruim que eu faço, reproduzindo algo que eu fiz de ruim. Aquilo me deu uma dor tão profunda, Fabrício, tão profunda.
Falei, Deus, eu não quero que ali se repita esse padrão de comportamento. E quando nós percebemos que os nossos filhos realmente podem estar fazendo coisas como o pai faz, mas no exemplo ruim, ao invés de rotular, a gente pode orar por ele. A gente pode ensinar, tirar aquela mentira e trazer uma verdade para ele. Substituir a mentira pela verdade de Deus. Filha, você não precisa fazer isso para ser aprovada. Você é amada, filha. Ao invés de rotular os nossos filhos, vamos orar por eles, amar eles e ensiná-los a palavra. Tem um filósofo francês que ele diz que o homem é produto do meio onde vive. Mas será que isso é uma verdade absoluta? Será que isso é sempre assim? De fato, o meio que nós vivemos, ele nos influencia. Mas quando nós encontramos Cristo, quando nós o reconhecemos a sua paternidade sobre nós, a palavra de Deus nos diz que tudo se faz novo. Ele faz tudo novo na nossa história. E nós não mais precisamos ser influenciados pelo meio, mas nós queremos influenciar agora o meio que nós estamos. 2 Coríntios 5,17 nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgem as coisas novas. Tudo se faz novo. E essa história que nós acabamos de ler, ela fala de um homem que tinha tudo para ser igual ao seu pai. Tudo. Mas pela graça de Deus, ele fez a diferença e quebrou um ciclo de desobediência e pecados contra Deus. Ezequias foi o melhor rei. Algumas características do texto aqui. E não houve outro como ele, nem antes nem depois. Nós lemos no verso 5. Ele era um jovem de 25 anos. Ele reparou e abriu as portas do templo. Ele restaurou o templo e restaurou o dia a dia, a dinâmica da casa de Deus. Ele restaurou o culto a Deus. Ele celebrou a Páscoa novamente. E ele removeu todos os altares idólatras que o seu pai havia construído no período do seu reinado. Acás era o nome do pai. Um rei cruel e ímpio, desobediente a Deus, levantou deuses e espalhou altares por toda Judá. Conduziu o povo de Deus, judeu, para longe de Deus. Sacrificou seus filhos como oferta a outros deuses. Só um parênteses aqui. Quando a gente lê isso aqui, nos choca, né? Consagrou seus filhos, queimou. Mas talvez a gente esteja sacrificando os nossos filhos de outra forma também. Porque a tendência natural é olhar e julgar esse rei. Mas talvez os nossos filhos estão sendo sacrificados pelo abandono espiritual, físico e emocional. Acás preferiu fazer aliança com o inimigo do que cuidar do seu próprio povo. Esse era o cenário. Esse era o cenário de Ezequias. E eu queria trazer para vocês aqui 3 vitórias que Ezequias teve. Ou como vencer um momento ou um cenário como esse. Primeiro, Ezequias venceu as condições desfavoráveis. Tanto as condições externas quanto as condições internas da sua família eram totalmente desfavoráveis. Ele cresceu em um ambiente ímpio e seu pai foi um rei extremamente cruel. Não podemos pensar que ele tenha sido preparado pelo seu pai com uma formação bíblica para suas novas e próximas atribuições de vida. Ele não foi preparado.
O texto nos diz de onde vem esse temor a Deus, porque se Ezequias temia a Deus, ele aprendeu de algum lugar, certo? Não foi do pai, provavelmente. O texto faz menção do nome da mãe de Ezequias, que se chamava Abi, e a abreviatura do nome dela é Abijah, Deus é o meu pai. E do pai dela, do seu avô, que era Zacarias, que significa o Senhor lembra. Ao que tudo indica, Ezequias parece conhecer a Deus por influência da mãe, da família materna. Ele adquire esse temor a Deus e esse conhecimento de quem Deus era. E certamente essa é a realidade de muitas famílias hoje, onde as mães têm sido a única influência espiritual na vida dos seus filhos. E essa é a minha história. Eu nasci num lar onde a minha mãe já servia a Deus quando eu nasci. Nós sempre frequentamos escola bíblica, cantamos no coral, fizemos jogral, teatro. Gente, quem nasce nesse contexto e na fase da infância faz muita coisa na igreja. E eu lembro que por muitos anos nós oramos pela vida do meu pai. Muitos anos. Meu pai nunca impediu a família, minha mãe e os filhos de irem à igreja. Pelo contrário, ele ficava insistindo para a gente ir. Às vezes dava domingo, a gente jogava bola, eu gostava muito de jogar bola. Domingo de tarde eu chegava suado, cansado. Pai, eu vou ficar contigo hoje. Tu tem culto hoje. Ainda me alinhava. Vai tomar banho, te arruma que tu vai com a tua mãe para a igreja. Isso é importante para vocês. Eu não vou, mas é importante para vocês. Era mais ou menos isso. Faço o que eu falo, né? Mas não faço o que eu faço. Mas meu pai sempre foi muito tranquilo, se envolveu em alguns momentos fazendo. Ele gostava, hoje não tanto, né? Mas ele gostava de assar uma carninha. Então, quando tinha os eventos dos jovens, dos adolescentes, os pastores sempre convidavam ele como uma forma de trazer ele para perto. Então ele amava estar no meio dos jovens fazendo galeto beneficente. Ou quando a igreja promovia alguma coisa, chamava ele ia lá, fazia o galetinho dele. Metódico, né? Todo metódico, não se metam nos espetos, não toca aqui. Deixa que eu vou fazer, se vocês me chamaram, é comigo. Tá bom? Os pastores tinham uma paciência. Mas esse foi o contexto. Nós conhecemos Jesus através da minha mãe. Minha mãe que orava com a gente, minha mãe que lia a palavra. Quando nós tínhamos alguma dúvida, nós procurávamos ela. E minha mãe orou durante 22 anos pela conversão do meu pai. 22 anos. E quando eu tinha 18 anos, o pai da Michele foi pastorear a igreja que nós congregávamos. E o pai da Michele criou um relacionamento muito legal com meu pai. O pai da Michele é missionário, então ele tem uma facilidade muito grande para se conectar com as pessoas. E ele passava na frente da casa, a gente morava uma quadra do prédio da igreja, e ele passava na frente da casa e falava: bom dia, irmão Luiz. Meu pai, op. Aí no outro dia, bom dia, irmão Luiz. Op. Aí meu pai entrava: mas que coisa, esse pastor de vocês fica me chamando de irmão. Eu não sou irmão. Eu não sou irmão dele. Ele sabia o que significava irmão, porque ele vivia o contexto de igreja com a gente o dia todo, né? Mas nisso foi amolecendo o coração, ele foi cedendo. E aí meu sogro passava: ô irmão Luiz, vamos tomar um chimarrão lá em casa? Outro dia a gente vai. E eles foram criando relacionamento. E eu lembro que um dia, numa celebração, num culto, eu vejo a mão do meu pai se levantando. E naquele momento, né, eu tocava bateria no culto, meu irmão também tocava, eu acho que saxofone naquele momento. Eu lembro que nós descemos,
O louvor que se vire agora, eu nem quero saber dos vai sem bateria mesmo. E nós descemos e abraçamos o meu pai. Foi uma grande festa. Porque naquele dia ele entregou a vida dele a Jesus. Mas eu louvo a Deus pela influência da minha mãe. E eu louvo a Deus por mulheres aqui, hoje, nesse auditório. Mulheres que estão nos assistindo também pela internet. Mulheres que têm exercido esse papel diariamente de ser uma influência espiritual na vida dos filhos. Eu não acreditei que era o piano já. Meu Jesus. Quem sabe o ambiente que você cresceu era tão desfavorável ou pior do que o contexto de Ezequias. Mas por mais desfavorável que tenha sido o ambiente que você e eu nascemos, quando reconhecemos a paternidade de Deus, o pior ambiente, ele é restaurado e se torna favorável. Favorável para que a graça e o amor de Deus abunde. Ele é favorável. A nossa história é ressignificada. E a nossa casa passa a ter um cheiro diferente. O aroma de Cristo lá dentro. E esse Pai, Ele é conhecido pela nossa família, pelos nossos filhos, e se torna presente no dia a dia da nossa família. Ezequias venceu as condições desfavoráveis. Mas talvez o seu ambiente tenha sido muito bom. Não foi como o de Ezequias, longe. Mas a pergunta de Deus aqui é: qual o ambiente que você tem gerado hoje na sua casa? Quais são as condições que você tem criado hoje para que a tua família reconheça a paternidade de Deus? O que eu tenho feito para que o meu pai seja visto pela minha família? Segundo, Ezequias venceu as expectativas dos outros. O reinado e a vida de Ezequias tinha tudo para dar errado. Ele poderia seguir os passos do seu pai biológico, um homem idólatra e que não temia Deus. E talvez havia uma expectativa no meio do povo, na multidão, nos servos do palácio, de que tudo permaneceria igual. Eles já esperavam que o governo de Ezequias pudesse ser uma repetição, uma reprodução do governo de Acás. E essa expectativa não era por maldade. Ela era legítima, era sincera. Eu vi o que aconteceu. Esse cara não teve uma formação espiritual. Só um milagre. Só um milagre. E muitos de nós estamos aqui, vencendo as expectativas de nós mesmos. Eu falando para vocês hoje aqui, eu posso dizer que eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Quantos milagres tem aqui sentado nesse auditório hoje? A palavra de Deus diz que nós estávamos condenados, mas Ele nos amou, nos adotou como filhos. Nós estávamos no orfanato da vida, e Ele nos trouxe para perto e disse: eu vou cuidar de ti, guri. Guria, fica tranquila que eu sou teu pai agora. A tua batalha é a minha batalha. O povo foi surpreendido porque Ezequias era temente a Deus. E como seu avô e os seus antepassados, Davi, o texto diz que não houve, nem antes nem depois de seus pais, houve um rei como Ezequias. E onde havia uma expectativa de vergonha e derrota natural,
onde havia uma expectativa de vergonha, de derrota, esse cara não vai dar em nada, o Senhor foi glorificado. Existiu uma sentença contra você e eu, que é a morte eterna. Mas foi pago um preço. Jesus fez. Ele fez por mim e por você. E aonde existe uma sentença de morte, agora existe vida, uma promessa de vida eterna. Talvez nem você acreditava que você poderia estar no banco de uma igreja, falando aleluia. Sua expectativa sobre você era muito ruim. Mas aonde havia uma expectativa de vergonha e derrota, o Senhor foi glorificado. No verso 7, assim o Senhor estava com Ezequias e ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Eu sei que o meu pai biológico, eu sei que é um homem cruel, ímpio, eu sei quem ele foi, mas eu sei de quem eu sou filho. Eu sou filho do Deus de Israel. Eu sou filho do Deus de Israel. E vai ser tudo diferente a partir de hoje. Apesar das circunstâncias desfavoráveis e da expectativa sobre você, continue confiando no teu Pai Celestial. Ele quer te tornar bem-sucedido, Ele quer te dar propósito naquilo que você faz. Tem uma frase de um autor desconhecido que diz que existem 3 pessoas dentro de cada um de nós. A primeira pessoa é a que eu acho que sou. A segunda pessoa, a que os outros acham que eu sou. E a terceira é a que Deus sabe que eu sou. E olha o que o texto de Jeremias 29:11 diz para nós: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Eu tenho planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o plano do teu Pai amado, do teu Pai Celestial para você. Um pai natural não tem planos de caos, de dor, de tristeza para um filho. A palavra fala isso. Se um filho pedir pão, você não vai dar uma pedra para ele. Quem dirá o nosso Pai Celestial? Quem dirá o nosso Pai Celestial? E o convite de Deus hoje é: fique com os planos de Deus sobre você e não com a expectativa dos homens. Fique com os planos que Deus tem para você. E a palavra que nós lemos aqui diz que Ele tem planos de nos fazer prosperar e de não causar danos, de nos dar esperança e um futuro digno. Fique com os planos do Senhor. E por último, Ezequias venceu as desculpas. Nós somos especialistas em procurar e dar desculpas o tempo todo. O tempo todo. Para Deus, para a família, para as pessoas. Queremos sempre justificar o nosso pecado, as nossas falhas, as nossas derrotas, a nossa falha de caráter, os nossos maus hábitos. Queremos sempre dar desculpa. Desculpas como: você não sabe o que eu passo, André. Tu não conhece a minha realidade. André, eu não tive referência alguma. O dia que eu casar vai ser diferente. Tem um monte de jovem na expectativa que depois que casar, tudo vai ser flores. O casamento é uma benção, mas tem desafios também. Cara, o dia que eu ganhar mais dinheiro, eu acho que eu vou conseguir melhorar.
O dia que eu sair do Brasil e morar num outro lugar, aí eu acho que vai engatar minha vida com Deus, meu relacionamento com Deus, eu vou conseguir fazer as coisas certo. Eu preciso ir embora desse país. O dia que eu trocar de emprego, que me atrapalhe esse meu emprego. O pastor André Castanheira pregou algumas semanas atrás aqui, e ele disse uma frase que ficou ecoando não só na mente, mas nos corredores. Ele disse assim: quem quer, faz. Quem não quer, a gente pode falar alto. Quem quer? Quem não quer? Quem quer? Quem não quer? É bem isso. Nós somos especialistas. Ezequias não teve do seu pai nenhum ensinamento bíblico, nenhum exemplo de temor e obediência a Deus. Nasceu numa sociedade corrompida, idólatra. Mas ele não deu desculpa. Saiba que Deus não nos colocou na família errada. Deus te plantou nessa família para que você quebre o ciclo de derrota, de pecado, que a partir de você comece uma nova história, para que você coloque as próximas gerações no trilho, e que os teus filhos e os filhos dos teus filhos vão receber da bênção do Senhor, e eles vão andar na direção do Senhor, e nada vai afastá-los do Senhor. Deus chegou na tua história para que a partir de você ciclos sejam quebrados. Deus está nos encorajando hoje a vencermos as desculpas. Nós prestaremos conta pela nossa história e não pela história dos nossos pais. Você e eu prestaremos conta pela nossa história e não pela história dos nossos pais. Quando você e eu chegarmos lá na eternidade, eu fico imaginando, Deus vai nos chamar, vai dizer: André, chega aí. Opa, minha ficha 3.400.000 cadê a esposa que eu te entreguei? Só um minutinho. É nóis. Vou apresentar minha esposa. Eu te entreguei uma esposa para você amar e cuidar. Deus pode olhar e dizer: glória a Deus, servo bom e fiel. Mas Deus pode dizer: cara, essa não foi a mulher que eu te entreguei. Ela tinha muitos sonhos, ela era alegre, feliz. Eu tinha planos. O que houve? Cadê teus filhos? Eu só tenho uma. Eu sei que tu só tem uma, André. Traz essa tua filha. É que ela não está aqui. Ela não está aqui. Deus nos entregou uma responsabilidade, como homens, de amar e cuidar da nossa família. E nós vamos prestar contas pela nossa história e não pela história dos nossos pais. Se meu pai bebia e batia, eu não preciso beber e bater. Deus quer fazer tudo novo, tudo novo. Se meu pai era um mentiroso, idólatra, eu não preciso seguir mentindo
eu não vou prestar conta pela história do meu pai. Quem vai prestar conta da história dele é ele. É o meu pai que vai prestar conta pela história dele. Eu vou prestar conta pela minha história, por aquilo que o Senhor me confiou, por aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. E Ele me deu uma família, Ele me deu amigos, Ele me deu recursos. E eu vou precisar apresentar diante dEle um dia tudo o que Ele me confiou. E você vai tentar dar desculpas lá também, porque você já está acostumado a dar desculpas aqui. Então, Deus, veja bem aqui. O pastor nunca foi na minha casa. O líder de célula, realmente, Deus, me botaram um líder de célula que não era legal, Deus. E você vai tentar dar muitas desculpas. Eu estava tão envolvido com o meu trabalho, eu precisava sustentar a minha casa. E Deus falou, cara, desde quando foi tu que sustentou a tua casa? Sempre fui eu, nunca foi tu. É que eu estava envolvido com... Cara, tu estava envolvido com tudo, menos com o que era mais importante, que é a tua família. Quando nós reconhecemos e vivemos a paternidade de Deus em nós, Ele restaura a nossa paternidade primeiro com Ele. Depois Ele restaura a nossa paternidade horizontal com os nossos pais. Mas também Deus nos dá uma responsabilidade. Ele quer nos usar para preparar a próxima geração que virá depois de nós. Igreja, Deus está nos chamando para prepararmos as próximas gerações. Deus não te chamou só para ser pai de filhos biológicos, filhos do coração, mas pais espirituais. Olhar para as crianças com um olhar de amor e compaixão, e dizendo, Deus, usa essas crianças. Eu não sei se daqui uns anos não são eles que vão estar pregando aqui, e a gente vai estar sentado aí, celebrando. O fato é que cada geração tem a chance de fazer discípulos, e essa é a nossa. Cada geração tem a chance de fazer discípulos. Deus nos chamou para amar as próximas gerações, e essa é a nossa vez. Quem está vivo aqui ainda? Quem está vivo? Espero que ninguém tenha morrido durante essa pregação. Se você está vivo, é porque você está vivendo nessa geração agora. E Deus, Ele quer restaurar a nossa paternidade com Ele, que nós vivamos como filhos amados dEle todos os dias. Quando alguém falar de evangelho, de Bíblia, de igreja, a primeira palavra que venha na sua mente é Pai. Pai. Ele nos ensina lá em Mateus 6, quando Ele fala da oração do Pai Nosso, Ele diz, quando vocês forem orar, orem, Pai. Ele deseja ser chamado de Pai. Eu quero ser Pai de vocês. Eu não quero que vocês vivam como órfãos, achando que precisam fazer coisas para eu amar vocês. Vocês já são meus filhos. O meu reino é de vocês. Vocês foram adotados. Eu já entreguei. Vocês têm direito a toda a herança. Quando vocês entregaram a vida de vocês a mim, eu sou o teu Pai. Salmo 78 diz, o que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais nos contaram,
não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. O que nós estamos vivendo hoje aqui, Igreja Batista Monte Serra, especificamente, não pode parar nessa geração. Não pode parar nessa geração. Que ao fechar os olhos nessa terra, você e eu, que ao partirmos daqui, que essa igreja tenha um exército de homens e mulheres apaixonados por Jesus, dispostos a andar pelas ruas de Porto Alegre, das cidades do nosso estado, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e é Ele quem governa sobre a terra. Jovens que não se envergonham do Evangelho, mas vão para a universidade e digam não ao aborto, que não se dobrem às ideologias, que não se dobrem às mentiras de Satanás nas universidades. Que ao fecharmos os olhos aqui, tenha um exército preparado, que você investiu o seu tempo, horas de oração, de aconselhamento, em crianças, em adolescentes, em jovens, que você sentou, tomou um cafezinho com ele e contou a tua história e disse para ele: não desista. Uma geração apaixonada e temente a Deus, aonde você e eu, quando Deus disser amém, a gente possa passar o bastão para eles. Que a gente possa passar o bastão para eles e dizer: corre, chegou a tua vez, corre, é contigo. O tio André está cansado, já foi o meu tempo. Corre, 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 corre e anuncie: o reino de Deus está próximo. Que a gente possa fazer o nosso papel, e enquanto eles correm, a gente intercede e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E chegará um dia que nós encontraremos esse Pai celestial face a face. Nós poderemos abraçar Ele, estaremos diante dEle. Precisamos dizer à próxima geração que eles não são órfãos, mas que eles são filhos amados de Deus. Romanos 8 nos diz: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Todos nós que entregamos a vida a Jesus fomos adotados por Deus. Nós somos filhos adotados por esse Deus. E agora nós podemos chamar, dizer: Abba, Pai. Meu Pai, querido papai, paizinho. Ontem eu falei para os jovens que quando Alice nasceu, a primeira palavra que ela falou foi pai. Há quem diga que não foi, mas pela fé eu tenho certeza que foi pai. Talvez ela estava pedindo até água, não sei, mas eu entendi pai. O que vale é o que o pai entende, não o que o filho diz. E é tão bom poder ouvir a voz pela primeira vez da tua filha dizendo: pai, pai. Porque dentro de nós existe essa necessidade de termos um pai. Quantos aqui tiveram filhos que falaram pai pela primeira vez? Levanta a mão. Quase todos os homens aí, ó.
Se não foi, você entendeu também, que nem eu. Nós temos a necessidade de termos uma referência paterna. A palavra de Deus fala que nos últimos dias, lá em Malaquias, que nos últimos dias Deus converteria o coração dos pais para os filhos e dos filhos aos pais. Nós cremos num avivamento. E talvez uma característica desse avivamento vai ser a cura da paternidade de muitos discípulos. Vai começar um movimento do Espírito de restauração sobre a paternidade terrena e essa paternidade celestial. Queria te convidar a ficar em pé. Aqueles que são filhos do Abba, fiquem de pé. Talvez a sua realidade sobre paternidade foi igual ao pior de Ezequias. E durante toda essa manhã, ou durante o dia de hoje, é um desafio para você ouvir a palavra Pai. Te dói. Vem uma dor no seu peito, um aperto no coração. Porque quem deveria te amar, te abraçar, te proteger, prover o sustento da tua casa, foi quem mais te feriu e causou as dores mais profundas no teu coração. Mas eu tenho uma boa notícia hoje. Deus quer te curar. Deus quer se revelar a você como um pai. E Ele pede para que você o chame de pai. Quando vocês orarem, me chamem de pai. Não conversem comigo apenas como o Criador Todo-Poderoso. Eu sou, mas eu também sou o pai de vocês. Falem com o Pai. Ele deseja ter uma relação de amor com você, de pai e filho, porque Ele é o bom Pai, o Pai perfeito. Ele é o bom Pai. Ele te ama, Ele te abraça, Ele te protege, Ele te sustenta, Ele sara as tuas feridas e Ele te dá novamente identidade e propósito. Quando eu reconheço a paternidade de Deus, eu sou amado por esse Deus, e Ele restaura a minha identidade e o meu propósito, o meu destino. Ele pode fazer um milagre na tua história. Lucas 15 fala da história de um filho perdido, que vai embora, gasta tudo, irresponsavelmente volta. E a cena, quando ele chega em casa, quando ele está no caminho, olhando para o portão, ele vê alguém lá. Tinha alguém o esperando. Era o pai. E a palavra diz que ele vai na direção desse filho. Ele corre na direção desse filho e abraça esse filho. E o Pai espera por você hoje. O Pai espera por você. Talvez você tenha vivido uma vida em comunidade, tenha vivido aqui na igreja, até servido em alguns ministérios, mas você anda como se fosse um órfão, sem se sentir filho, pertencente, parte da família. Deus quer te tornar filho. Deus quer te tornar filho. Ele quer te lembrar nessa manhã que você é um filho amado dele, e que você não precisa fazer nada para Ele te amar mais.
E se você fizer tudo errado, Ele também não vai te amar menos. Porque Ele é Deus. E Ele te amou tanto que entregou o seu único filho. Antes de Jesus, a relação de paternidade na Bíblia era com uma nação, era com um povo. Ele era pai de uma nação. Quando Jesus vem, nasce um outro nível de paternidade. É rompido as barreiras geográficas. E agora o pai de uma nação se torna o pai de um indivíduo. Ele é um pai pessoal. Ele se relaciona com você e comigo. Ele abre as fronteiras e diz: todo aquele que me receber e crer no meu nome será adotado como filho. Gostaria de convidar vocês a fecharem os olhos nesse momento, por favor. Eu gostaria de fazer uma oração. E que você pudesse fazer essa oração em pensamento, com a sua voz. Mas que você pensasse nessa oração agora, deixasse o Espírito falar com você. Deus está aqui, foi Ele quem te escolheu e te chamou para estar aqui hoje. Deus, eu sempre tive, Pai, uma relação distante com você. Deus, eu te conheço de ouvir falar. E hoje aqui, eu ouvi que você é o Pai daqueles que te recebem e creem em Ti. Deus, eu quero me tornar um filho Teu. Eu quero Te entregar a minha vida, os meus sonhos, os meus planos, e poder também Te chamar de Pai, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você não tem um relacionamento, não tinha um relacionamento de paternidade com Deus, você nunca viu Deus como Pai, você não entregou a sua vida ainda, não te entrega a sua vida a Ele, Deus te convida hoje a viver um novo nível de relacionamento com Ele, de pai e filho. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Deus, eu quero que Tu seja o meu Pai. Talvez você já tenha entregue a sua vida a Jesus. Você já foi batizado. Mas Deus, hoje, Ele quer te convidar a desfrutar mais desse relacionamento de pai e filho. Pelas marcas da vida, pelas dores. Você teme a Deus, você ama a Deus, mas você não consegue se relacionar com Ele como um pai. Enquanto nós cantamos essa canção, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se você tem algum sentimento no seu coração, um ressentimento com o seu pai terreno, e você quer pedir perdão ao Senhor nessa manhã, se mova até esse lugar. Vamos orar juntos aqui. Venha até a frente, peça perdão a Deus, peça que Ele restaure esse relacionamento com seu pai terreno, mas que acima de tudo você o reconheça como um Pai eterno, como um Pai celestial, como um Deus, como um Pai amoroso. Venha, saia do seu lugar, meu irmão. Pois Tua misericórdia nunca falhou. Estou seguro em Tuas mãos. Do momento em que levanto até o meu deitar,
cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Talvez você ficou aí no seu lugar e quando você lembra do seu relacionamento com seu pai terreno, é maravilhoso. E quando você lembra do seu relacionamento com o seu Deus, você também consegue perceber, como essa canção diz, a bondade e misericórdia dele. Se você reconhece a bondade, se você reconhece essa paternidade de Deus, eu queria convidar você a levantar suas mãos aos céus e cantar que Ele é fiel em todo o tempo. Erga suas mãos bem alto ao seu Pai e diga: Paizinho, Paizinho, eu sei que Tu és bom, Pai. Ore a Ele agora nesse momento e declare que Ele é fiel. Ele é fiel. Eu cantarei a bondade de Deus. Erga suas mãos aos céus e diga: És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. cante. És fiel em todo o tempo, Você tem um Pai que é fiel, que Ele te em ama. todo o tempo tu Ele te és abraça. tão bom. Ele Com tem todo cuidado o de você. fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio de poder te chamar de Pai. Obrigado porque apesar da nossa história, apesar do nosso passado, apesar das nossas dores, Pai, das nossas marcas, do nosso Pai terreno, nós encontramos em Ti um Pai perfeito, um Pai amoroso, um Pai que se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida, um Pai que nos ama, que nos restaura, que cura, que nos sara, que limpa o nosso coração e nos dá um coração novo, Pai. Obrigado, Pai, porque nós reconhecemos nessa manhã a Tua paternidade sobre nós. Nós somos uma igreja, Pai. Nós somos a Tua igreja, Pai. Nós somos filhos amados do Senhor, Pai. Quando o Senhor olha para nós hoje aqui, o Senhor vê uma multidão de filhos juntos, abraçados, orando, com mãos levantadas, chorando, adorando, clamando, Pai. O Senhor enxerga filhos aqui nesse lugar, Deus, e nós queremos Te enxergar como Pai. Que ao sair daqui hoje nós possamos olhar para o céu, para os pássaros e dizer: foi o nosso Pai quem fez tudo isso. Que nós possamos olhar para a natureza, para a nossa família e dizer: isso tudo é obra do meu Pai, do meu Pai. Deus, nós Te louvamos por pais que têm sido referência na vida dos filhos, homens que têm investido tempo, gastado a sua vida, Pai, orando, ensinando a Tua palavra, e tem preparado seus filhos como flechas, Pai, como flechas, Pai. Nós Te louvamos
pela vida desses homens, Pai. Que eles continuem, que eles permaneçam, renova. Traz um renovo sobre a vida deles nessa manhã. Fortalece os braços, Pai, que por vezes ficam cansados, Pai. Os pés que muitas vezes desfalecem, Pai. Os joelhos enfraquecidos. Fortalece os pais nessa manhã. E que eles possam, Deus, que eles possam ser a voz do Senhor na sua casa. Que eles possam ser a voz do Senhor pela cidade, no trabalho. Que eles exerçam a paternidade, a autoridade que o Senhor entregou e confiou a cada um deles, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ser um Pai amoroso e bom como Tu és, Pai. A Tua palavra diz que Jesus só fazia aquilo que Ele via o Pai fazer. E nós queremos reproduzir aquilo que nós estamos vendo o Senhor fazer em nós, Pai. Que nós possamos reproduzir a Tua bondade, reproduzir a Tua graça, reproduzir a Tua misericórdia, reproduzir o Teu amor, Pai. Nos ajuda, Pai, a ser os Teus braços na vida dos nossos filhos, na vida das novas gerações. Nós queremos ser pais espirituais, líderes, homens de Deus, que refletem a glória do Pai. Nós oramos, Jesus, e Te agradecemos por esse tempo, por essa manhã, pela Tua palavra, e que nós possamos ter um dia abençoado com a nossa família, com os nossos pais, e que nós possamos reconhecer a Tua presença em cada detalhe no dia de hoje. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, e com uma salva de palmas nós queremos Te louvar pela Tua bondade. Aplauda ao Senhor, o seu Pai.